Queridos, muito bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês e com todo o povo de Deus na terra e com aqueles que nos acompanham também online. Sejam muito bem-vindos a esta transmissão ou a este vídeo, se você está vendo em outra ocasião, outro dia. José do Nascimento Lira Júnior, meu nome de guerra é Lira, alguns já conhecem, como presbítero Rui, companheiro aí de presbitério. E venho com a minha esposa, Silvia Sattler, também, Sattler Ramalho Lira. Por favor, meu bem, se coloque em pé para que a igreja lhe conheça melhor. Essa é a minha esposa, Silvia. Obrigado, querida. Deixamos em nossa igreja de Cobilândia a nossa filha mais velha, a Júlia, de 14 anos, e a Elisa, de 8. Então, a igreja está cuidando delas ali para a gente, elas no compromisso delas, na classe de adolescentes e na classe de crianças, e a gente aqui. Muito bem, sem delongas, já agradecendo aí o convite e a confiança do reverendo Arildo, nosso colega, e também do Conselho da IPB da Glória, vamos abrir a palavra do Senhor em Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses. No capítulo 3. Leremos, em princípio, do versículo 16 até o versículo 21. Colossenses 3, 16 a 21. Assim está escrito na palavra de Deus: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Que o Senhor aplique em nosso coração a sua palavra. Queridos, nós vivemos, como todos sabem, tempos difíceis, tempos de desafios, e aquilo que é dever, aquilo que é obrigação, aquilo que é direito, se tornou, ou tudo isso se tornou desafio. O fato da gente comer bem, por exemplo, querer comer bem, tornou-se um desafio. Tanto para quem pode consumir, quem tem poder de consumo, como para uma boa parte da população que mal tem acesso aos alimentos necessários, aos nutrientes necessários. Vocês sabem do que eu estou falando. Uma hora a cenoura está num preço que ninguém aguenta, aí você tem que esperar o preço baixar para poder, para poder consumir cenoura. Outro dia minha esposa foi ao supermercado e ela, pegando tomate, ouviu alguém dizer: agora dá para comer tomate. O que eu estou dizendo é que o desafio de comer bem, o desafio de manter a saúde física, emocional, mental, o desafio de seguir uma carreira profissional, encontrar um lugar ao sol, profissionalmente, academicamente falando, esses desafios, eles são vários em nossa vida. Viver em família também é um desafio, como vocês sabem.
Alguns sabem mais que outros por conta da experiência. Já viu coisa? Tem gente aqui que já deve ter completado boda de ouro no casamento, vislumbrando a de platina. Tem gente que começou o casamento há pouco tempo e já viu coisa. O que eu estou dizendo é que viver em família sempre foi e sempre será um grande desafio. Então, a palavra de Deus nos ajuda nesse desafio bom, nesse desafio abençoado que é viver em família. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, inspirado pelo Espírito Santo, obviamente, ele vai escrever para ajudar as famílias da igreja de Colossos. E não só a igreja de Colossos, a igreja de Éfeso, ele também escreve coisas similares, usando praticamente as mesmas palavras. Capítulos 5 e 6, como nós veremos, sondaremos ali. O que o apóstolo Paulo está fazendo? É instruindo as igrejas que estão ali, sob sua responsabilidade espiritual, de perto ou de longe, como procederem, como encarar esse desafio de viver em família. E hoje, a Igreja Presbiteriana da Glória ouvirá um pouco, mais uma vez, porque certamente uma igreja como esta, ou numa igreja como esta, não é a primeira vez que esse texto é pregado. E com cristãos tão maduros, experientes aí de jornada, certamente já ouviram muitas vezes, muitos pregadores falando nesse texto. O que nos tranquiliza aqui é o fato de saber que o Espírito Santo do Senhor, todas as vezes que abrimos a palavra do Senhor, Ele nos fala, Ele nos ilumina para entendermos da maneira que precisamos neste momento que vivemos. Você que nos acompanha online, é desafiado nesta manhã a viver em família segundo as Escrituras. Encarar esses desafios de viver em família segundo a palavra de Deus. Ou fazemos isso, ou não podemos ser chamados de cristãos. Ou olhamos para a palavra do Senhor como a nossa única regra de fé e de prática, ou não podemos ser chamados de família de Deus, cristã. Portanto, queridos, de que desafios esta palavra fala nesse texto que nós lemos? Como nós sabemos, a família, ela é uma comunidade, que também tem os seus desafios, e o maior deles é o de viver em harmonia. Viver em organização. Eu não sei se você já encontrou uma família, possivelmente já, desarmonizada, desestruturada, desorganizada. Uma casa sem harmonia, uma casa desestruturada, desorganizada. Para quem gosta de organização, só em pensar, não dá nem vontade de voltar para casa depois do trabalho. Dá vontade de já ficar por lá mesmo, dormir e bater ponto para quem bate, já no outro dia, ficar direto. Ninguém aguenta uma família em desarmonia. Ninguém aguenta uma família desestruturada. Porém, todavia, contudo, a responsabilidade de manter essa harmonia, de manter essa estrutura, de manter essa organização, é minha, é sua, é nossa. Por isso, esse texto vai orientar, vamos usar esse verbo por enquanto, todos os membros da família. Não apenas um, mas todos. Todos somos responsáveis pelo bem-estar, pelo sucesso da família. Por isso a palavra de Deus é tão instrutiva de maneira bem geral aqui. Então,
Quais os desafios aqui da palavra de Deus para nós? São desafios claros, são desafios óbvios, porém necessários de se rever. Por isso, o primeiro desafio é o respeito. Pastor, o respeito não deveria ser um desafio, mas sempre foi, e sempre será desafiador respeitar. E no versículo 18, vamos começar por ele. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Quando nós falamos de respeito, queridos, aqui, nós não estamos querendo de maneira alguma aliviar o peso do termo submissão, obediência. O que está escrito, e eu não posso mudar. Você não pode mudar, está escrito. Então, quando falamos de respeito, estamos falando que naquele contexto patriarcal, mais patriarcal do que hoje, de fato, a mulher precisava muito mais ser submissa ao marido. Os tempos mudaram, mas a Bíblia não. A sociedade mudou, as coisas evoluíram, mas a Bíblia continua aqui, clara, para que nós possamos ler e obedecer. Portanto, a questão é, de que submissão, de que obediência a Bíblia fala aqui? E eu usei o termo respeito porque se a gente voltar a algumas páginas da Bíblia, em Efésios, no capítulo 5, queridos, convido você a fazer isso, Efésios capítulo 5, no versículo 33, está escrito: não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, o termo respeito, ele é muito bem colocado aqui, porque é exatamente isso que se espera da esposa cristã, respeito ao seu marido. Então, trata-se de respeitar a liderança do lar, instituída por Deus. Então, respeitar o marido como líder do lar, não faz da mulher cristã um ser inferior, capacho do marido, de forma alguma. O que a palavra do Senhor nos ensina é o contrário. Nos ensina que o machismo não tem base, pelo menos não na Bíblia. A Bíblia nunca foi machista. Deus nunca foi machista. E especialmente na pessoa de Cristo, que vem desmistificar toda essa questão, fica muito claro. Machismo não existe na Bíblia, não existe no meio cristão, ou pelo menos não deveria existir. Não deveria existir. Se fomos criados, queridos, num contexto machista, não é o problema da Bíblia. Não é um problema com Deus, é um problema conosco. É um problema com o nosso contexto, é um problema com a sociedade, com a humanidade. É um problema com qualquer outra situação, menos com Deus. Então, quando a gente alega aqui que machismo não encontra base na Bíblia, é porque, de fato, basta nos olhar para Jesus e reconhecermos aqui o que ele veio fazer em relação à humanidade, especialmente as chamadas classes desfavorecidas, tanto defendidas aí por alguns movimentos políticos, ideológicos, que não vamos entrar aqui no caso agora,
Mas o fato é que Jesus veio colocar o ser humano no lugar de ser humano. Ponto. Então, se o ser humano se aproveitou dessa situação, de Deus ter criado homem e mulher desde o início, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, está muito claro, inclusive a ordem da criação. Deus criou o homem, e do homem criou a mulher. E nem por isso a mulher é um ser inferior ao homem em sua humanidade. Não. Portanto, queridos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que respeitar o marido como líder do lar não faz da esposa cristã uma simples figurante. Muito pelo contrário. A palavra de Deus fala do protagonismo das esposas. Eu poderia citar aqui dezenas delas, mas algumas já passam pela sua mente, você que conhece a palavra. Você vai lembrar de Ruth, você vai lembrar de Noemi, você vai lembrar de Ana, você vai lembrar da rainha Esther, você vai lembrar de Maria, de Lloyd, e de tantas e tantas outras mulheres em seu protagonismo. Como Deus usa, sabe, meus irmãos? É claro que o único protagonista de tudo é Jesus Cristo. Todos nós somos figurantes, ponto. Agora, dentro dessa nossa humanidade, desse nosso nível, no qual Deus nos colocou, achar que um está acima do outro, não é isso que a Bíblia nos ensina. Portanto, é importante observar que respeitar o marido como líder do lar não faz da esposa crente uma escrava. Não. Ela é livre para ir e vir. Ela é livre para escolher a sua profissão. Ela é livre para escolher o curso, academicamente falando. Ela é livre para tomar suas decisões. O que a Bíblia nos ensina é que, sendo os dois uma só carne, claro que essas decisões precisam ser tomadas em conjunto. Mas isso não é só para a mulher, é também para o homem. Queridos, ser uma esposa que respeita o marido em sua liderança dentro do lar é uma questão funcional. Só. Funcional bíblica. Afinal de contas, em qualquer comunidade, alguém precisa exercer a liderança. E Deus colocou o homem da casa como essa pessoa para exercer essa liderança. Portanto, quando essa liderança ela é bíblica, é consensual, olhando para Cristo, é uma bênção. Agora, se a gente começar a colocar a palavra de Deus em segundo plano, e começar a dar ouvidos a outras coisas, a outras ideologias, a outras formas de pensamento, por mais atualizadas que elas pareçam ser, aí a coisa começa a complicar. Começamos a arrumar problemas para nós, para a nossa casa, para a nossa igreja, para a nossa sociedade. Então, queridos irmãos, é preciso entender que a obediência, a submissão aqui, ela é como convém no Senhor. Porque se a leitura parar no meio do versículo, nós também vamos arrumar um problema. Aliás, tem pessoas que arrumam problema. Param aí. As mulheres têm que ser submissas ao marido. Aí complica. Olha o restante do versículo. Como convém. É uma questão de conveniência. Conveniência para quem? A gente sabe que no plano da salvação é conveniência para Deus. Mas,
essa conveniência para Deus, ela não é uma conveniência déspota, não é uma conveniência egoísta, é uma conveniência para nós, no final das contas, para o seu povo, para a humanidade. Uma humanidade que está cada vez mais distante desse Deus. E uma igreja, uma família de Deus que está cada vez mais distante dele. Então, é necessário olhar para as Escrituras como elas estão, como convém no Senhor. E no Senhor tudo se resolve, irmãos. Como convém na antropologia, aí complicaria. Como convém na sociologia, complicaria. Como convém na ideologia X, complicaria. Mas como convém no Senhor, para nós cristãos, resolve tudo. Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18. E qual foi a dificuldade que Jesus teve para se submeter às autoridades constituídas aqui, quando ele se encarnou? Nenhuma. Porque Jesus se garante. Meus amados, no final das contas, se a gente for analisar bem, pode ser também uma questão de segurança, ou da falta dela. Estou dizendo que é só isso. Eu estou dizendo que se você se garante, não no sentido teológico, tá, gente? No sentido salvífico, ninguém se garante. Mas no sentido aqui econômico, em outras palavras, se você sabe em quem tem crido, se você sabe quem você é, você estará seguro, estará segura para fazer o que está na Bíblia. Jesus tinha essa segurança. Jesus tem essa segurança. Agora, falando um pouco de Trindade. Qual é a dificuldade que o Filho tem em se encarnar e em se submeter funcionalmente ao Pai? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Ele é Deus também, não é? Jesus Cristo é Deus, certo? Queridos, Jesus Cristo é Deus? Opa, estou numa igreja cristã. Vejam, se Ele é Deus, então por que Ele se submete a Deus? É um mistério funcional na Trindade, que é maravilhoso. Então, se nós olharmos para Jesus Cristo, nós também teremos condições de nos submetermos, biblicamente. Biblicamente, não apenas a mulher, mas o homem também, os filhos, tudo mais. Ok? Bom, respeitar a autoridade do marido foi um desafio para a igreja primitiva, foi um desafio para a igreja na história, e sempre será até a volta de Cristo. Portanto, solteiras, se houver muitas aqui, pensem bem antes de contrair o matrimônio. Vocês já ouviram isso, e os pastores sempre falaram isso aqui. Escolham bem, orem bastante, antes de entrar numa vida matrimonial, sabe? Faça isso e você vai ver que as coisas caminharão melhor. E você que já está no matrimônio, e tem dado ouvidos a filosofias humanas, a ideologias humanas, minha irmã, volte para a palavra. Volte para a palavra. Pare de dar ouvidos ao diabo, à novela, e volta para a palavra. Pastor, mas o meu marido o senhor não conhece. O senhor não conhece. Vejam, a submissão é no Senhor. Você não tem que fazer
aquilo que ele diz para você fazer, simplesmente por capricho dele ou coisa dessa natureza. De forma alguma. Inclusive, nós não defendemos isso na igreja. Eu estava conversando com uma colega de trabalho, onde eu leciono, e ela, revoltada, porque ela tinha passado pelo meio evangélico, e ela dizia que muitas vezes ouviu e viu as lideranças das igrejas encobrindo violência contra a mulher, abafando os casos. Eu disse para ela, olha só, é verdade, isso acontece, infelizmente. Mas na igreja que eu pastorei não é assim não. Quando há uma suspeita, e dependendo da suspeita, não é só o pastor que é acionado, não. As autoridades também, civis e militares. Porque nós não admitimos violência, muito menos a velada. Então, é necessário a gente entender, meus irmãos, que a Bíblia, ela é perfeita. A palavra de Deus é perfeita. Deus é perfeito. Nós é que não somos. E confundimos tudo, e embaralhamos tudo, e por sermos tão complexos, a gente peca. O desafio de amar é o segundo desafio. E essa é a vez dos maridos. E que desafio? Eu diria o maior deles, nós sabemos. Ainda por cima, quando o mandamento aqui é amar como Cristo amou. Não é fácil. É um desafio. Efésios 5, 25, porque aqui no versículo 19 está assim: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Aí você vai para o texto de Efésios, capítulo 5, verso 25, o apóstolo Paulo é claro ali: como Cristo amou a igreja. Então, queridos, o amor aqui, interessante isso, o amor aqui no original é ágape. É aquele amor divino, é aquele amor incondicional. Não é um amor eros. Muito embora este amor eros seja necessário numa relação conjugal. E o que isso nos ensina? Lá em Efésios também é ágape. E o que isso nos ensina? Que nós devemos olhar para a esposa, os maridos, como uma irmã em Cristo também. Como alguém por quem Cristo morreu também. Como igual a mim, na medida em que nós dois somos alvos da graça de Deus. Graça já falada aqui nesta manhã. Amados irmãos, nós não podemos, nós não temos condições de amar como Deus amou. Se Jesus Cristo é Deus, nós não temos condições de amar como Deus amou. Mas nisso consiste o desafio. Em olhar para Jesus Cristo e imitá-lo. Muito embora saibamos, não conseguiremos aqui ser como Ele é. Isso acontecerá na glória. Quando formos transformados, seremos semelhantes a Cristo. Mas isso aí já é outra área, é escatologia. A conversa hoje é aqui e agora. A conversa hoje é como eu estou dentro dos meus conflitos conjugais, familiares, né? E como a palavra de Deus pode me ajudar nesses desafios. Aí a gente vem, volta para esse texto. E a gente vê que, por maior que seja o desafio de amar, é preciso amar. E por que o maior desafio é atribuído ao cabeça do lar? Porque liderar, estar à frente de verdade, só é possível em amor. Não dá
para estar à frente de uma sala de aula se não tiver amor. E os professores que aqui estão, ou que me ouvem, sabem do que eu estou dizendo. Não dá para estar à frente de uma igreja se não houver amor. Não dá para estar à frente de um município, e nós temos um exemplo muito claro aqui de alguém que esteve à frente, se não tiver amor, ou de um estado, ou da federação. Não tem como liderar sem amor. Por isso, meus amados irmãos, aqueles que querem ser os primeiros, devem ser os últimos. Devem colocar o coração na ponta da chuteira, como diz o jargão esportivo. E liderar a família. Então, isso vai implicar entrega. Liderar, amar o lar, a esposa, implica entrega. Vamos voltar lá para Filipenses de novo? Perdão, Efésios, capítulo 5. Vejam como está escrito no versículo 25, na parte B. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então os maridos precisam se dedicar mais às esposas. Pastor, já estou me dedicando. Dedique-se um pouco mais. Minha esposa nessa hora deve estar dizendo ali, glória a Deus. Por que Jesus Cristo se entregou à sua igreja? Porque Ele ama a sua igreja. Marido cristão, é pela sua esposa que você deve se entregar, e não por outra. Cristo não se entregou por qualquer comunidade. Cristo não se entregou por qualquer povo. Cristo se entregou pela sua igreja. E se você é um imitador de Cristo, você se entregará por aquela que Deus te deu, que Deus colocou em suas mãos. Garotos solteiros que aqui estão captando bem isso? Contraiam um matrimônio apenas quando você estiver disposto a dar a sua vida, a se entregar por aquela que você ama. Caso contrário, você ainda não estará preparado. Espere um pouco mais. Isso implica, meus irmãos, amar, liderar o lar, implica investimento. Versículos 26 e 27 aí, do capítulo 5 de Efésios. 26 e 27. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha o investimento que Jesus fez na igreja, em mim e em você, para que fôssemos santos, separados, consagrados a Ele. E é interessante, queridos, que Jesus investiu na igreja para quem? Para o diabo? Como é que está o texto? Para si mesmo. O que é que isso nos ensina, maridões? Captou, né? O investimento, no final das contas, é para você mesmo. Então, vamos investir, gente. Deu vontade de... a mulher teve vontade de investir mais, você investe. Tendo posse, você investe. Bem, eu queria dar uma esticada aqui. Uma esticadinha a mais aqui. Você pode? Investe, rapaz. Né? Quero mexer em outra coisa. É lícito, é legal, está tudo certo, você pode. Invista, porque quem vai colher os louros é você. Hein? Quem tem me ensinado isso é a minha esposa. Vez ou outra ela tem dito, investe em mim, investe em mim. Queridos, isso implica cuidado e proteção. Amar, liderar o lar, implica cuidado e proteção.
versos 28 e 29, ainda do capítulo 5 de Efésios. Podem ler para mim, por gentileza, a igreja, para eu dar uma descansada aqui na voz? Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. E o verso 29, por gentileza? Antes a alimenta e dela... Gente, assumir a liderança do lar, amar o lar, ser o primeiro nesse sentido, que é ser o último, é na verdade ser o último a pular do barco, quando a coisa apertar. Entende? Outro dia eu estava vendo, no YouTube tem tanta coisa, eu estava vendo com a minha filha de 8 anos, eu sento para entreter com ela um pouco, algumas pegadinhas do Silvio Santos. E algumas são feitas em família, e quando a bomba estourava, a família tinha que correr. Quantas famílias eu vi o marido correndo na frente, deixando a família para trás? Queridos irmãos, o marido deve ser o último a pular do barco e proteger a família. Teve uma vez que entrou um morcego lá em casa. Botei todo mundo para trás de mim, peguei uma boneca. Entendeu? Silvia deve estar pensando ali, mas quando entra bruxa, quem tem que resolver sou eu, né? Meus irmãos, eu não gosto daquilo não, É de Deus, é um bichinho de Deus, né? Mas não gosto não. Sabe? Alguns têm medo de umas coisas, eu tenho medo de outras. A minha mãe tem medo de largata. Ela não pode ver uma largata de feijão. Feijão assim, digo isso porque eu sou do Nordeste, e é mais comum lá, feijão de corda, a gente, né, tirar da vagem e tal. Uma lagartinha, ela corre. Mas o sapo cururu, ela pega pela pontinha da pata assim, pega no meio do bicho, se preciso for, tranquilamente. Falei, como é que pode? Meus irmãos, o fato é que, com coragem, com medo, aquele que se propõe a estar à frente do lar precisa defendê-lo. Precisa estar pronto a se entregar. Tem muito homem frouxo por aí. Eita, que essa reação agora, vocês que estão em casa poderiam ver a reação que eu vi aqui. Tem muito cristão frouxo. E olha, com todo respeito aos medos de cada um, eu também sou cheio de medo. Tem hora, meu amigo, que você precisa deixar o medo do lado e assumir a sua posição. Essa é a verdade. E muitos lares estão decaindo, porque os maridos não estão assumindo a posição que deveriam assumir. É triste, é uma dura realidade. O fato é que amar a esposa sempre foi um desafio para a igreja, é e sempre será. Muitos maridos estão arruinando a casa, porque pararam de imitar a Cristo. Estão imitando o mundo. Estão olhando para o mundo. Estão olhando para as coisas que o mundo oferece. Estão se esquecendo de olhar para Cristo. E os lares estão ruindo por isso. E há uma disfunção dentro de casa. Eu não estou dizendo das exceções, não. Exceção é exceção. Pãe é pãe. Ponto. Estou dizendo de uma estrutura que está montada e que não funciona, que deveria funcionar. E bem, e biblicamente. Então é necessário que a gente volte os olhos para a palavra de Deus. Feche as portas do fundo e estanque
essa pandemia de divórcios. E dê um jeito. Pastor, eu não sou capaz. Claro que não é. Ninguém é. Nós estamos falando de fazer as coisas no Senhor. Então pare de dar lugar à carne e volte-se para Deus. Pare de olhar para outras mulheres e olhe para a sua. Invista nela. Tem um presbítero, meu amigo, que eu conheço, claro, que ele diz assim para mim, ele já é de uma certa idade, ele diz assim: pastor, eu oro a Deus para olhar para minha esposa e enxergá-la sempre linda. Eu achei aquele tão bonitinho, né? Eu falei, graças a Deus que a sua esposa tem um marido como o senhor. Nós precisamos orar para que Deus conceda aos nossos filhos maridos e esposas crentes, gente. Eu oro pelo marido, na época também pela esposa, que eu não sabia se viria homem ou mulher, das minhas filhas, antes delas nascerem. E quando a Silvia engravidou da primeira, que eu fiquei sabendo que era mulher, eu já pensei no pezão cabeludo em cima do meu sofá. Isso é que é sofrer por antecedência, não é não? Mas, sabe, Deus tenha misericórdia. Nem tudo depende de você, nem tudo está sob seu controle, nem tem que estar. Mas é muito bom quando as coisas saem do trilho em algum momento e você analisa, meu Deus, onde eu errei? E você para e pensa, não, eu caminhei o tempo todo na palavra. Então é descansar no Senhor agora, porque o que eu tinha que fazer eu fiz. Continuar lutando na palavra, não desistir da família, não desistir do seu cônjuge, não desistir dos seus filhos. Outro desafio aqui, agora para a moçada. Estou vendo alguns aqui. Alguns até pensando em que palestra eu vim parar nesta manhã. Obedecer é outro desafio. Versículo 20 de Colossenses 3. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. É importante destacar aqui que esse verbo obedecer, lá no grego, tem a ver com ouvir atentamente. Tem a ver com prestar bem atenção naquilo que os pais falam. Então, obedecer aos pais é importante nesse sentido, ouvir. Eu sempre digo para a moçada que os mais velhos, especialmente os de cabelo branco, estou vendo alguns aqui, tem algo para passar para a gente, tem algo para ensinar de alguma forma. Compensa ouvi-los, sempre. E desde a minha adolescência, experiência, minha querida irmã, experiência pura. E desde a minha adolescência, eu gosto de ouvir os mais velhos. Outro dia eu estava conversando com a minha filha e estava dizendo para ela, filha, meu patrão, na minha adolescência, o dono da sorveteria onde eu trabalhava, era um idoso, me deu muitos conselhos. Na igreja, os presbíteros que me ajudaram foram sempre os mais experientes, os mais velhos. Nos meus estudos, meus orientadores, sempre pessoas mais velhas. Colega de trabalho com quem me relaciono e que às vezes há parceria de trabalho, também pessoas mais experientes. Se a gente valoriza essa experiência dos outros, imaginem a experiência dos pais. Os pais, mais do que ninguém, precisam ser ouvidos, porque eles, mais do que ninguém, querem o seu bem.
Então, ouça bem o seu pai, ouça bem a sua mãe. Pastor, e se não for crente, se não for temente a Deus? Você respeita do mesmo jeito, você honra do mesmo jeito. Eu conheço um pastor que queria ir para o seminário, se converteu, queria ir para o seminário, mas o seu pai não queria. Seu pai não queria, se opôs. O seu pai não era crente. No caso dele, naquele caso específico, o que ele fez? Ele disse para o pai: meu pai, eu vou esperar Deus trabalhar no seu coração, então eu irei. Não é que Deus fez a obra? Olha, em Atos 5:29, diz o seguinte: importa obedecer a Deus e não aos homens. Então essa regra, para o contexto familiar, para os desafios da família, é regra de ouro, é regra primária. Importa obedecer a Deus, ponto. Então, esposa, marido, filhos, é assim. Vou contar outro caso, de outro colega, esse estudou comigo no seminário. Estudou comigo, Gochal, um africano. Se converteu do islamismo. Só no fato de se converter, o pai já disse para ele: você não é mais meu filho. Ponto, acabou. O que é que ele teve que fazer? Sair de casa e seguir a Cristo. Outro contexto. Estudou com a gente no seminário, depois voltou para a sua terra. Espero que Deus esteja o usando poderosamente. Pastor, sou jovem, sou adolescente. Não, os adolescentes não estão aqui, saíram, mas temos alguns jovens. Mas você que está nos ouvindo pode ser um adolescente, enfim. E eu percebo que eu tenho mais afinidade de conversa com os da minha faixa etária. E isso é muito bom, porque eles falam a minha linguagem. Ok, mas e a experiência? E a experiência? Vamos lembrar de personagens bíblicos, filho de Salomão. Roboão. Ele ouviu os da faixa etária dele, em vez de ouvir os experientes, se deu mal. Pastor, mas o meu namorado, ele, sabe, estou querendo casar com ele, e ele me colocou no canto da parede e me disse assim que eu serei o futuro esposo dele, que minha mãe e meu pai estão errados, e que eu tenho que dar ouvido a eles, ou então não vai dar certo o relacionamento. Já não está dando. Coloca a barba de molho e dispensa. Sai fora, é laço. Garoto crente, menina crente, vai olhar para as Sagradas Escrituras e vai falar o seguinte para a namorada ou para a noiva, ou para o noivo, para o namorado: olha só, não importa o que os seus pais sejam, a Bíblia diz que nós devemos honrá-los. E se nós não honrarmos os nossos pais, nós não seremos abençoados. Nosso relacionamento já está começando errado. Se um cara disser isso para você, pode casar com ele. Pode casar. Casar porque você está falando, pastor? Não só isso. Tem um detalhe aí antes. Ouça a opinião do seu pai e da sua mãe. Se ela disser, quando você apresentar o seu pretendente ou a sua pretendente, liga a antena também. Namorada esperta, conquista primeiro os sogros, pretensos sogros, entende? Foi assim que eu comecei lá, na família Sattler. Sou baiano, mas aprendi rapidinho o jeito mineiro de comer pelas beiradas. Meu sogro já está na glória.
Na época ele trabalhava nos Estados Unidos. Não tinha internet. Mas no telefone, a notícia que a sogra dava era a seguinte: ó, o cabra é bom, hein? Autoestima aqui também, né? Graças a Deus. Ó, o cabra está entupindo nossa fossa aqui. Fossa, depois rede de esgoto, o que é que tem que fazer com a fossa? Aterrar. Tá, viu lá, carrinho de mão. Esse pote físico meu, abençoado. Pá. Marcando presença, cara. Pega aí, irmão. Então, gente, olha só. Jovens, tem que ouvir os pais. Tem que ouvir os pais. Se a mãe disser assim: meu filho, esse aí é um homem, é uma mulher para você casar, vai na bênção. Essa é a bênção, sabe, do pai e da mãe. Na escola que você está estudando, jovem, seu pai e sua mãe já estudaram. Ó. O curso que você está fazendo, seu pai e sua mãe, ó, já são formados. Então ouça-os. Ouça-os. Muitas famílias estão se acabando, se destruindo, porque os filhos pararam de ouvir os pais. Sabe? É preciso administrar bem toda a liberdade que a sociedade conquistou civilmente. E aquilo que é o nosso dever, que é a nossa função paterna, materna, como família. E conduzir a nossa casa dentro da palavra de Deus. Aliás, esse é o último desafio, hein? O desafio de educar. Educar. Verso 21 de Colossenses 5. Aqui. Colossenses 3, perdão. Colossenses 3, 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Aí você vai lá em Efésios, capítulo 6, verso 4, está escrito: e vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, a mesma coisa, praticamente, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ah, pastor, então eu não posso, eu tenho que evitar que o meu filho se irrite. A todo custo, não. A ira da qual o apóstolo Paulo está falando aqui é aquela ira desnecessária, que você sabe que pode evitar, mas que você usa do abuso de autoridade para deixar os seus filhos desconcertados. Isso é preciso evitar. E é interessante aqui, meus queridos, que o termo pais, no versículo 20 de Colossenses 3, pode ser aplicado a pai e mãe. É o termo grego gonefsin. Mas, aqui em Colossenses 3, olha, 21, percebam aí. Colossenses 3, 20. Filhos, em tudo obedecer a vossos pais. Pode ser aplicado a pai e mãe. Pais, no verso 21. Pateres, que é o plural de pater. E aí a gente, estudando história da educação, por exemplo, a gente vai perceber como funcionava a educação nas comunidades primitivas, nas comunidades primárias, nas comunidades antigas. E o contexto cristão primitivo está naquela fase da história chamada Idade Antiga. Então percebam que tanto a cultura grega como a cultura romana, nessas culturas, cabia ao pai de família entregar para o Estado um cidadão. Por isso, o Estado não questionava a autoridade paterna, não questionava as decisões do pai de família, por mais absurdas essas decisões, por mais absurdas que elas se apresentassem. Como, por exemplo, matar um filho rebelde. Olha que coisa.
Graças a Deus que a educação evoluiu. Graças a Deus. Mas vocês sabem que existem pais que ainda querem manter um abuso de autoridade tal que ao invés de trazerem os seus filhos para a presença de Cristo, os afastam. Nós sabemos disso. Ainda bem que nesse contexto, embora dentro de um contexto de idade antiga, o cristianismo primitivo já tinha essa visão, gente. Daí a diferença entre os cristãos e os pagãos, aqui inclusive. Porque Paulo vem instruir a igreja, as famílias da igreja de Colossos, dessa maneira. Pais, vocês não podem nem irritar os vossos filhos desnecessariamente, que dirá matá-los, assassiná-los. É inadmissível. Percebem, queridos, o papel do cristianismo em toda essa mudança que aconteceu historicamente? Aliás, é bom dizer isso aqui. As pessoas hoje, as filosofias, as ideologias hoje, massacram o cristianismo. Mas foi justamente o cristianismo que historicamente colaborou, ou quem mais colaborou, com o desenvolvimento da humanidade. Impressionante isso. É claro que há controvérsias. O cristianismo também, ou muitos travestidos de cristãos, aprontaram muito na história. Tudo bem, não vamos tapar o sol com a peneira. Mas não podemos negar a influência cristã também na educação, queridos. Percebam, a mãe tinha esse papel também de educar, mas a liderança era paterna. E os cristãos seguem esse caminho de respeito também aqui. Então os pais não podem resolver tudo na impaciência, porque a educação, ela requer afeto. Por mais rígida que seja a educação, e vocês sabem do que eu estou falando, alguns de vocês, porque muitos aqui talvez tenham sido educados de maneira rígida, como eu fui, no Nordeste de 40 anos atrás, 35 anos atrás. Só abrindo um parêntese. Estava mais próximo de Lampião do que hoje. Ok? Aliás, Maria Bonita é minha conterrânea. Ela nasceu na cidade de Paulo Afonso, na Bahia. Alguém aqui já ouviu falar de Paulo Afonso? Vocês sabem das coisas. Oh, terra boa! Meus amados, quando eu tinha aproximadamente 5 anos de idade, o meu avô, José Alves, me deu um presente. Uma peixeira. É claro que ele não entregou em minhas mãos, ele entregou à minha mãe, numa visita que ele fez para a gente. Ele morava em Monteiro, na Paraíba, e tudo no Nordeste é muito próximo, e ele passava por Paulo Afonso, e aproveitou para levar esse presente para mim. E ele disse: minha filha, guarda essa peixeira, e entregue para o meu neto quando ele virar homem. A ideia era de que o cabra macho naquela época tinha que ter sua própria peixeira. Nos forrós que eu frequentava antes de Jesus me encontrar, a turma dançava e cada um dos dançarinos servia peixeira lá. Esse era o contexto cultural da época, da minha educação infantil, rígida, porém, queridos, com todo carinho. Penso num cabra carinhoso, meu avô José Alves. Que saudade. Então, por mais rígida que seja a educação, sem afeto não se educa. Por que Jesus Cristo veio se entregar e falar conosco diretamente, em pessoa?
Porque o amor dele por nós é inigualável. Gente, a gente poderia entrar aqui na cristologia e ficar o dia todo, até o almoço da semana que vem, como o pastor falou. De tão lindo que é essa entrega, tão linda. Puro amor, afeto. E o desafio daqueles que foram educados de maneira rígida é o tempo todo se autocorrigir, para não repetir. Você já se pegou assim, pai ou mãe? Quantas vezes não? E aí você vai para a Bíblia, você vai para o contexto, é um conflito, e você precisa orar. Às vezes não dá tempo de orar, a decisão tem que ser rápida, e só a misericórdia, só a graça de Deus, e é por isso que é desafiador. Para nós cristãos, para nós pais. Educar requer contato. Contato, queridos. Até na modalidade EAD de ensino hoje, tem que ter um certo contato. Na educação dos filhos, então, eu posso colocá-los numa academia para treinar artes marciais, porque eu não tenho tempo nem habilidade para isso. Eu posso colocá-los, devo colocá-los na escola para aprender as disciplinas, mas ensinar para a vida. É presencial, pai e mãe, sabe, ali junto. Não tem para onde escapar. É isso. É isso. Educação requer dedicação. Dedicação. Já pararam para pensar ou para ver um pouco como os animais cuidam dos seus filhotes? A dedicação que é, gente. Dedicação exclusiva e incansável. O sistema é bruto, é animal mesmo, literalmente. Não tem moleza não. A dedicação ali dos pais, enquanto os filhotes não estão no nível de sobreviverem sozinhos, os pais não largam. E o que nós pais racionais temos feito? Terceirizado o que podemos. Porque ninguém quer se dedicar como deveria. Ninguém é força de expressão, é claro, gente, me perdoem. Eu sei que entre os que me ouvem tem muita gente dedicada, se não todos aqui presentes. Mas você que me ouve online ou depois no vídeo, pode estar refletindo nisso. Quem sabe você já não está aí entregando o seu filho para tudo e para todos? Pois no mundo tem que educar, meu amigo, minha amiga. Não tem jeito não. Pensa bem antes de colocar um filho no mundo. Porque se colocou, especialmente cristãos. Outro dia perguntaram para um colega meu, uma menina, uma jovem, perguntou para um pastor, colega meu, pastor, eu posso ser mãe solo? Como assim, minha filha, mãe solo? Eu não quero casar, eu não quero um homem na minha cola, mas eu quero um filho, e eu quero fazer inseminação. A resposta carinhosa é, pode. A lei te permite? A Constituição Federal te permite? Pode. Mas não deve. A orientação bíblica é, não deve. Contexto familiar, figura da família, está sendo banalizado até no meio cristão, gente. Entre os crentes. O que é isso? As pessoas não querem mais se dedicar ao casamento, não querem mais se dedicar ao marido, não querem se dedicar mais aos filhos. Colocamos os nossos filhos numa redoma, muitas vezes. Protegemos de todos os lados. Temos peninha. E chamamos isso de amor.
Alguém já disse, exageradamente, mas é para a gente refletir, que a pior coisa que um pai ou uma mãe pode fazer para o filho é ter pena dele. É impressionante. A gente vê a criança ou adolescente se desenvolvendo, ganhando espaço, aprendendo as coisas, se virando sozinho, e diante das dificuldades a gente tem pena. Em vez de nos orgulharmos, que bom, o filho está conseguindo, a filha está conseguindo romper, está crescendo. Ela vai conseguir, ele vai conseguir, sabe? E a gente protege, pais super protetores. Ah, queridos, educação requer dedicação. Tinha muita coisa aqui para a gente falar, mas eu quero encerrar, eu quero dizer ainda que a educação requer exemplo. Eu não poderia deixar de repetir isso, porque eu sei que vocês já ouviram. Educação requer exemplo. Assim, tudo que aqui está colocado, o respeito, o amor, a obediência, a educação, está interligado. Tudo. De maneira que, quando eu respeito, eu estou ensinando para os meus filhos o respeito. Quando eu amo, eu estou também ensinando isso. Ou quando obedeço, quando educo. Outro dia eu estava tomando café, e todos à mesa, esposa, eu, minhas 2 filhas, e estávamos assando ali um pernil, já cedo, né? Para o almoço. Assar pernil, vocês sabem como é que funciona. Eu temperei o pernil e eu botei lá no forno, né? Então, eu peguei um pão, passei manteiga, falei, vou aproveitar o forno, vou colocar um pãozinho assado lá e tal. Ok. Quando estava bem tostadinho, aí eu trouxe uma banda para mim e falei para minha esposa, essa é sua. Aí minha filha falou assim, e a minha? Eu falei assim, essa é da rainha. Quando você crescer, case-se com um homem apaixonado igual o seu pai. E vai dar tudo certo. Queridos, a gente brinca, mas é necessário que ensinemos também pelo exemplo. Às vezes esses exemplos não são intencionais, são assim, naturais. Outras vezes eles precisam ser intencionais, sim. E não tem nada de hipocrisia nisso. Tem pedagogia. E é isso que a gente precisa fazer. Ensinar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Então, é um desafio para os nossos dias, especialmente. Educar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Assim sendo, queridos, eu quero finalizar com os versículos que nós lemos no início e não entraram na nossa reflexão até agora. Colossenses 3, 16 e 17. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O mundo vai olhar para essas virtudes, respeito, amor, obediência, educação, com outros óculos, com muitos óculos. Nós olhamos pelos óculos da fé em Cristo. Por isso, os desafios da família cristã, ontem, hoje e sempre,
continuam sendo os mesmos. E sempre serão. Até a gloriosa volta do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude, ajude a Igreja Presbiteriana da Glória, ajude você que está em casa, a mim, a continuarmos perseverantes nesses desafios para a glória do seu nome. Aleluia.